boa noite a todos. Estamos retornando para darmos continuidade ao terceiro módulo Combatendo a Ansiedade. E o tema deste terceiro módulo, Vivendo a Transformação, Batalha Espiritual. Serão 5 dias em que o Senhor nos instruirá para vencermos as batalhas que estão diante de nossos olhos. Mas antes, gostaria de dar boas-vindas aos irmãos e irmãs que estarão acessando posteriormente a este grande propósito em orações. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei exatamente o horário do clique, mas eu creio poderosamente que há de transformar a sua vida e que há de te curar neste momento tão delicado que é o assunto do momento, a ansiedade. Olha, como cristãos, temos o poder de Jesus Cristo vivendo dentro de nós, mas, muitas vezes, entregamos essa força àquele que se opõe a nós. Há uma batalha acontecendo ao nosso redor, mas não estamos desamparados. Podemos optar por usar a autoridade dada por Deus para lutar por nós mesmos e por nossos entes queridos. Este propósito apresentará as suas armas espirituais e nos preparará para a batalha. Meu irmão, minha irmã, o tema deste primeiro dia do módulo número 3, Combatendo a Ansiedade, a guerra está ativa. Há uma batalha espiritual ao nosso redor todos os dias de nossas vidas. Satanás está constantemente nos atacando, lançando mentiras e tentando nos distrair dos planos que Deus tem para nós. Ele não quer que sejamos quem Deus nos fez para ser. Ao aceitar nosso chamado ou defender o que é certo, ele sabe que se nos manter calados, pensando que somos incapazes, inadequados, pouco atraentes, indignos e indesejados, ele vence. Mas não estamos desamparados ou sem esperança. Deus nos deu autoridade para dizer que não aceitaremos, nem para nós mesmos, nem para os nossos cônjuges, filhos, familiares ou amigos. No livro de Tiago, Deus nos promete que, quando resistirmos ao diabo, ele deve fugir. Muitas vezes pensamos em resistir enquanto permanecemos realmente passivos. Nesta passagem, Deus está nos dizendo para agir, nos chamando para lutar. Pense da seguinte maneira: se alguém aparece atrás de você e o atacasse, você não ficaria quieto e deixaria que te machucasse. Você reagiria gritando, chutando, batendo, berrando, fazendo o que pudesse para fugir em segurança. Lutar uma batalha espiritual não é diferente. Você deve fazer tudo o que puder para resistir ao ataque. Deus nos deu várias armas para combater o inimigo, levar os pensamentos cativos, adoração, oração e permanecer envolvidos na comunidade cristã. São todas as armas do nosso arsenal, e a melhor arma que Deus nos deu é a Bíblia. Ela é a palavra de Deus e é descrita em Efésios como a espada do Espírito. Ao nos familiarizarmos com as Escrituras, afiamos a espada para a batalha. Podemos desviar das mentiras do inimigo falando a verdade e as promessas de Deus sobre nós mesmos, nossa situação e nossas famílias. O inimigo sabe que se ele nos mantiver com medo, sem esperança e isolados, ele pode nos roubar a oportunidade de conquistar mais pessoas para Cristo. Satanás está desesperado para nos convencer de que não somos suficientes e não podemos fazer a diferença, porque o futuro dele já está escrito e ele perde. Se desconecte de tudo e preste atenção no que eu trago hoje para a sua vida. Sim, reserve um momento para reconhecer que você está em uma batalha espiritual
e a eternidade de seus entes queridos estão em risco. Deixe que isso fortaleça sua determinação e lhe dê algo pelo qual lutar. Permaneça confiante na promessa de Deus que Ele já venceu a guerra e peça a Ele que Ele mostre como lutar. A partir de agora, estamos iniciando a grande batalha espiritual para a honra e a glória do Senhor. No livro 1 de Pedro, capítulo 5, versículos 8 e 9, a palavra diz: sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Olha, meu irmão, os dois grandes inimigos das nossas almas são o pecado e Satanás. E o pecado é o pior inimigo, porque a única maneira pela qual Satanás pode nos destruir é nos levando a pecar. Deus pode soltar as rédeas de Satanás o suficiente para ele nos prejudicar, como fez a Jó, ou mesmo para nos matar, como ele fez aos santos em Esmirna. Apocalipse 2, versículo 20. Mas Satanás não pode nos condenar ou roubar de nós a vida eterna. A única forma pela qual ele pode nos causar danos decisivos é nos influenciando para o pecado, que é exatamente o que ele pretende fazer. Assim, a principal atividade de Satanás é defender, promover, favorecer, estimular e confirmar a nossa inclinação ao pecado. Vemos isso em Efésios 2, versículo 1 e 2. Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o príncipe da potestade do ar. Pecar é segundo o poder de Satanás no mundo. Quando ele provoca o mal moral, ele o faz através do pecado. Quando nós pecamos, nos movemos em sua esfera e entramos em acordo com ele. Quando pecamos, damos lugar ao diabo. Efésios 4, versículo 27. Olha, meu irmão, minha irmã, estamos em plena batalha. Então aqui eu lhe trago as estratégias de Satanás, que ele faz e promove na sua vida. Agora, a única coisa que nos condenará no dia do juízo é o pecado não perdoado. Não a doença, as aflições, as perseguições, as intimidações, as aparições ou os pesadelos. Satanás sabe disso. Logo, o seu foco principal não está principalmente em como assustar cristãos com fenômenos estranhos, embora haja muito disso, mas em como corromper cristãos com condutas indignas e pensamentos malignos. Satanás quer nos atacar em um momento em que a nossa fé não esteja firme, quando ela estiver vulnerável. Faz sentido que a mesma coisa que Satanás deseja destruir também seja um meio de resistir aos seus esforços. É por isso que Pedro diz: resisti-lhe firmes na fé. Também é por isso que Paulo diz que o escudo da fé pode apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Efésios 6, versículo 16. Olha para você que está aí, enfrentando as batalhas espirituais, porque muitas delas são frutos da ansiedade, daquelas falsas expectativas que você tem no dinheiro, no relacionamento, nos desejos carnais sexuais. A maneira de frustrar o diabo é fortalecer exatamente o que ele está tentando destruir: a sua fé. Uma outra coisa que eu não posso esquecer: ele sabe que Jesus completou todas as coisas na cruz e que seu fim está próximo. Por isso, trabalha constantemente para ceifar
e levar consigo para o inferno tantos quanto for possível. Em Tiago, capítulo 4, versículo 7, a palavra diz: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Olha, como vencer o diabo? Preste atenção na mensagem que Tiago está trazendo hoje, porque a nossa batalha espiritual está começando. Então é importante que você faça as anotações necessárias para entrarmos em oração pelo grande feito que o Senhor fará em nossas vidas. Este é um grande propósito, é um dos temas mais esperados. Eu posso lhe afirmar com toda a garantia, Deus nos deu todas as armas necessárias ao longo desses 5 anos. Nós vamos fazer 5 anos agora no dia 7 de novembro. Para vocês que estarão acessando posteriormente este áudio, mas que tenham plena certeza, quando promovemos o Combatendo a Depressão, foi uma onda de cura. E eu creio poderosamente que estes módulos falando sobre ansiedade têm um grande avivamento por vir na sua vida. Veja bem, para vencer o diabo com âmbito exterior de nossa luta, temos que atentar para 2 pontos. O primeiro ponto é retratado por Tiago em sua carta: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Esse é um ponto crucial. Antes de tudo, devemos nos sujeitar a Deus para vencer o diabo. E sujeição a Deus não é algo fácil. Sujeição a Deus é nos sujeitarmos a tudo aquilo que Deus deseja para nós e andar em tudo aquilo que Deus nos guia. Quando nos sujeitamos a Deus, negamos as nossas vontades e desejos. O Senhor passa a ser o centro da nossa existência. Mesmo em nosso ministério, trabalho, escola, faculdade, em qualquer lugar. O simples fato de entrar na faculdade ou escolher um trabalho passa a ser sujeito aos desígnios de Deus em oração. Tudo o que fazemos deve agora estar debaixo da vontade e do falar de Deus em nós através do Espírito Santo. Olha, muitos consideram que a maturidade é omissão, é deixar que Deus, de alguma forma, lidere nossa vida de maneira alheia à minha pessoa. Entretanto, não deve ser assim. O Espírito testifica em nosso espírito a todo tempo acerca daquilo que devemos fazer para agir conforme o desejo de Deus. Devemos entender que somos cooperadores de Deus vivo. Se Daniel não tivesse se colocado em prantos para compreender a visão que teve, de forma alguma o anjo do Senhor seria enviado para o esclarecer. Percebemos que tudo aquilo partiu de uma iniciativa única de Daniel, que se colocou em oração e súplica. Da mesma forma, nossa fé deve ser atuante, isto é, se sujeitar a Deus de maneira prática, buscar com o coração puro o Senhor e o perguntar: Senhor, qual é a sua vontade para mim hoje? Faz em mim tudo aquilo que o Senhor deseja. Essa deveria ser a nossa busca diária. Se nos sujeitamos a Deus, então naturalmente iremos resistir contra todas as castas demoníacas que atuam nos ares. Eu mesmo, que vos escrevo, nunca tentei resistir ao diabo, mas através da oração e da submissão a Deus, obtive muitos dons espirituais e o próprio Senhor me guiou por diversas vezes a resistir contra o diabo. A nossa luta é espiritual contra as castas e demônios. Mesmo a situação devastadora das denominações deve ser levada a Deus em oração, assim como fez Daniel, que orou pelo seu povo. Resumindo, resistir ao diabo se torna simples se nos submetermos a Deus em oração e jejuns e em santificação. A verdade é que o diabo já foi derrotado de uma vez
por todas. Se ainda não o vencemos, é porque ainda não entendemos quem somos em Deus e não assumimos nossa natureza, ou seja, reais sacerdotes, nações santa e povo escolhido. Uau! Que direcionamento dado pelo Senhor nesta noite. Olha, mais uma vez eu lhe digo, é de suma importância que você faça as anotações desde o primeiro módulo. Devemos anotar as 10 áreas de conflitos que nos levam à ansiedade. E cada dia é importante você pegar aquele tema que lhe tocou o coração e colocar em prática. Olha o que diz o livro de Efésios, capítulo 6, versículo 17. Este é o último do primeiro dia. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Olha, a espada do Espírito. Meu irmão, minha irmã, você já reparou que quando pretende passar algum tempo lendo a Bíblia, todo tipo de coisa começa a acontecer? Você pode se levantar de manhã e ler o jornal, cada seção dele, e estará tudo bem. Não há telefonemas nem perturbações. Nada acontece. Mas quando você diz, vou ler a Bíblia, o telefone começa a tocar. As crianças começam a gritar. Você lembra que se esqueceu de recolher a roupa seca ou retornar uma chamada telefônica. Tudo acontece, falta luz, ou alguma mensagem chega, te chama a atenção pelo WhatsApp. Acontece de tudo. Essas não são necessariamente coisas más, que estão lhe afastando da palavra de Deus. São simplesmente coisas. São distrações. O diabo não quer que você leia a Bíblia. Você sabia disso, não é verdade? Ele quer distraí-lo, porque a Bíblia é uma arma crucial para a batalha espiritual. Olha, meu irmão, minha irmã, estou aqui há 5 anos à frente desse projeto. Já teve questionamento se a obra era de Deus, já teve questionamento se era de verdade, que eu deveria dar continuidade a isso. Já aconteceu de tudo. Já aconteceu de tudo. E isso tudo aqui que eu estou trazendo já vem brotando no meu coração. Este propósito, este grande propósito em orações, era para ter começado em janeiro. Tantas coisas aconteceram até que veio a pandemia. Então eu comecei a fazer propósito em orações focados, quer dizer, direcionados às áreas de conflitos que esta pandemia acabou gerando em nós. Mas percebam bem que no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 17, refere-se à palavra de Deus como a espada do Espírito. É a única peça de armamento ofensivo listada como a armadura de Deus em Efésios. A couraça e o capacete são para a proteção. Os sapatos ajudam o soldado a avançar no terreno de batalha. O escudo é algo para se proteger, mas a espada é para atacar e causar danos. Por isso devemos afiar a nossa espada. Devemos estudá-la e conhecer o seu peso. E mais uma vez eu afirmo, aqui nós temos o estudo e o conhecimento para termos ciência sobre o peso da palavra de Deus. É o café da manhã com Deus, é o versículo do dia, é a oração das 18 horas, é um momento de fé, a leitura da Bíblia em um ano, ainda continuando, 7 campanhas em decurso, sim, não param. Cada semana temos um tema edificante para a sua vida, fora temas extras que são direcionados na parte da manhã. Nós temos reflexões da Bíblia, nós temos a mensagem de um bom dia e a gente sempre traz algum tema importante para edificação logo no primeiro horário da manhã. Devemos saber como ela funciona e como se deve manuseá-la, que é a espada do Senhor. E o mais importante, devemos saber como usá-la. Agora eu lhe faço uma pergunta. Como está a sua espada?
Está polida pelo uso diário? Tem sido afiada na bigorna da experiência à medida em que você aplica suas verdades e a obedece em sua vida diária? Ou está com um corte cego pela desobediência e enferrujada por falta de uso? Há uma frase de Charles Spurgeon que diz: a Bíblia, que está caindo aos pedaços, geralmente pertence a alguém que não está. Assim, a melhor forma de tratar a sua Bíblia é desgastá-la, usando-a muito, lendo-a muito, manuseando-a muito. E na hora em que ela estiver caindo aos pedaços, agradeça a Deus, porque você certamente não estará. Eu queria trazer aqui a importância como o capacete da salvação nos protege. De como ele protege. Assim como o capacete protege a cabeça do soldado, a esperança da salvação protege a nossa mente. 1 de Tessalonicenses capítulo 5, versículos 8 e 10. O diabo ataca a nossa mente com mentiras e tentações. Precisamos de proteção para não cair nas armadilhas do diabo. Eu trago aqui para você entender o que significa a salvação, e crer nessa verdade nos ajuda a rejeitar as mentiras do diabo. Primeiro ponto: você não tem solução. Ninguém está fora do alcance de Deus. Jesus salva de todos os pecados. Segundo ponto: você não vale nada. Deus lhe ama tanto que deu seu único filho por você e por mim. Terceiro e último ponto: nada vai melhorar. Você tem a promessa da vida eterna, junto com Deus. Olha, o capacete também protege os olhos e os ouvidos do soldado. A esperança da salvação nos ajuda a filtrar aquilo que vemos e ouvimos. O mundo à nossa volta está cheio de sofrimento, desespero, maldade e mentiras. Mas, em Jesus, glórias a Deus, podemos ver mais além. A salvação dá esperança, conforto e alívio. Por causa da salvação, vemos o mundo de maneira diferente e não somos destruídos por tudo de ruim que existe no mundo. A salvação renova nossos pensamentos. Romanos 12, versículo 2. Meu vencedor e minha vencedora. A história humana revela tempos tenebrosos quando os assim chamados cristãos empunham espadas de aço para matar em nome de Deus. As guerras religiosas não tinham nada de santas. Eram lutas pelo poder, pelas riquezas, movidas pelo ódio. A guerra verdadeira do cristão é de natureza espiritual. Nela, nossa vitória já está garantida, mas sob uma condição: que aceitemos a proteção do Senhor. E para confirmar que a guerra depende realmente do Senhor, recebemos uma única arma ofensiva. Só que uma arma não feita de aço, mas a espada do Espírito. Todas as vezes que nos esquecermos da Bíblia, o que vos sobra é lutar com armas humanas, ao invés de empunhar a palavra de Deus. O lembrete de Paulo é claro: nossa luta é espiritual e a nossa espada é a Bíblia. A palavra foi semeada nesta noite para que você possa tomar posse dela e iniciarmos o grande confronto. Assim seja, assim diz o Senhor. Amém, amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Senhor Deus e meu Pai, eu resisto toda a obra do diabo. Em nome de Jesus, declaro que minha vida é santa, separada e entregue ao Senhor. Meu desejo é que se cumpra a sua vontade e seu propósito em minha vida. Cancelo toda a armadilha do inimigo em nome de Jesus. Declaro visão espiritual aberta para que eu seja vigilante e não me deixe levar pelas artimanhas do diabo.
E mais uma vez, muito obrigado por sua presença e poder em mim através do Espírito Santo, Pai. Obrigado pelas Escrituras que me revelam sua vontade. Agora, querido Pai, eu submeto minha vontade à sua alegremente, pedindo-lhe que a cumpra na minha vida. Por favor, use seu povo e seu Espírito para me motivar e inspirar a resistir o mal e a identificar as tentativas dele para desanimar meu compromisso com o Senhor, meu Pai. Eu agradeço muito por esta rica palavra. Perdoa pela minha falta de fé, que muitas vezes me fez sentir medo, Pai. Perdoa por esquecer que o Senhor é todo-poderoso, que está acima de todas as coisas e é o Criador de tudo, meu Pai, e de tudo que está debaixo dos seus pés, meu Senhor. Quero entregar ao Senhor todas as decisões importantes, os meus caminhos, para que o Senhor guie meus passos. Entrego toda a ansiedade que tem tomado conta da minha vida por causa de situações que parecem estar além das minhas forças, Pai. Fora do meu alcance, Senhor. Entrego o meu medo por causa de situações maiores que parece que eu não vou ser capaz de suportar. Obrigado, porque eu sei que o Senhor vai me sustentar em todas as circunstâncias. Obrigado, porque o Senhor é a minha força e minha justiça. Eu oro em nome de Jesus e enalteço o seu grande nome. Amém, amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus.